Boa noite, gente. Boa noite. Poucas pessoas me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Nathan e eu sou professor de física desse núcleo do Zumbi, né, do Zumbi de Gamão. E até o pessoal que chegou agora, acho que é importante falar que uma das propostas desse encontro era os professores falar um pouco de algumas práticas que desenvolveram nas suas disciplinas, né, para trocar ideia com os professores, ter um retorno do que eles acham. Então, eu vou falar um pouco de algo que eu fiz na disciplina de física no ano passado, daqui do Zumbi, né? Mais no final da disciplina, quando era para estudar eletromagnetismo. O título, então, da apresentação é Reordenando os Conteúdos de Eletromagnetismo, e a ideia é mesmo propor realmente uma sequência curricular para essa área da física, um pouco diferente do que tradicionalmente é feito. E primeiro eu queria justificar o porquê disso. Aqui é bem uma opinião minha mesmo, mas eu considero a ordem que tradicionalmente é trabalhado o eletromagnetismo meio antididático, assim, no sentido, primeiro, de que ela vem uma opção de começar justamente pelos conceitos que são os mais adequados para o eletromagnetismo. Assim. Enfim, não sei se vocês lembram, eletromagnetismo é aquela parte que se estuda no terceiro ano do ensino médio. E talvez o pessoal puxar na memória e vai lembrar que, provavelmente, na maioria dos colégios, começou estudando por conceitos como carga pontual, campo elétrico, força elétrica, por situações assim, por conceitos bem abstratos e situações bem de laboratório, assim, situações que não tem tantos exemplos no dia a dia. Enquanto tem outras partes do eletromagnetismo, como quando você está trabalhando com circuitos elétricos, com corrente elétrica, que dá para você fazer uma ponte muito mais fácil com o circuito de uma casa, com um aparelho eletrodoméstico, coisas assim. E o segundo motivo é que também essa ordem tradicional ela pode acabar enfatizando conteúdos que até do ponto de vista para se formar o pessoal para o vestibular, pode enfatizar demais alguns conteúdos e deixar de lado outros que são tão importantes quanto, né? Então, coloquei só como exemplo, essa parte que é trabalhada depois na eletromagnetismo de corrente elétrica do circuito, é praticamente só isso que cai no Enem, né? E no vestibular da URGS, também, eu até dei uma contada no número de questões mesmo, sempre cai o mesmo tanto de questões de magnetismo e dessa primeira parte de cargas elétricas paradas, campo de uma carga pontual, sempre cai o mesmo número de questões. Só que, como o magnetismo é deixado por último, muitas vezes é tratado rapidinho, assim, né? Então, quando eu fiz o terceiro ano foi meio assim, né? Ficou por último e aí, sei lá, não tinha mais muito tempo e foi dado muito menos ênfase do que para esses outros conteúdos. Também falar, né, que o Marcos falou que essa não é uma proposta nova, assim, que eu estou fazendo, né? Tem alguns livros didáticos que trazem essa sequência, principalmente esses dois, pelo menos, que trazem a sequência que eu vou propor, só que ela é muito pouco utilizada no ensino médio. E eu não podia deixar de falar também que essa crítica à sequência curricular, eu fui sensível a ela um pouco também pelas minhas leituras de Paulo Freire, né? Eu achei interessante falar isso, até porque a gente já teve um encontro de formação sobre Paulo Freire que a gente fosse perguntando, né? Tá, mas e essa proposta de revisão curricular tão radical, não dá para aplicar isso no pré-vestibular popular, que tem várias demandas de se ater ao conteúdo do vestibular, de coisas assim. E algo que foi falado nesse encontro de formação é que, mas talvez mudanças menores a gente consiga fazer, né? Vamos ver até onde a gente consegue fazer, talvez mudanças menores até sejam boas, mesmo do ponto de vista de passar no vestibular. E para mim isso é um bom exemplo disso, essa proposta que eu vou apresentar. Bom, então o que é a proposta em si? É começar já de corrente elétrica, aí depois a partir de corrente elétrica, assim, do conceito de corrente elétrica, passar para aquela parte de circuitos, né, dos circuitos mais simples, falar de resistores, de aquelas coisas de ligação em paralelo, série. Aí só depois ver essa parte que tradicionalmente é a primeira que é vista, né? Essa da força elétrica e do campo elétrico. E também esse tópico seguinte, de potência elétrica e energia potencial elétrica. E por fim, isso dá magnetismo. Tentando tratar esses dois tópicos um pouco mais rápido do que normalmente é tratado. Porque, por exemplo, quando eu estudei, esses dois tópicos foram praticamente o primeiro semestre inteiro do terceiro ano. Né? Ou seja, metade do tempo
que foi dedicado a essa área da física. E um comentário sobre isso que eu acho que talvez até o pessoal de outras áreas vivencie coisas parecidas, né? É porque qual é o maior sofrimento para a maioria dos físicos que eu conheço de você fazer um reordenamento desse jeito? Porque eles ficam tentando buscar qual é o conceito mais fundamental da disciplina para começar. Assim. Então, os caras pensam, pô, como é que eu vou falar de corrente elétrica se a corrente elétrica é feita de cargas elétricas e os caras não sabem nem como é que as cargas elétricas interagem, a força entre elas e tal, como se isso fosse um pré-requisito, né? Então, a reflexão que eu tenho, que me leva a propor essa reordenação é justamente assim, que a lógica da disciplina, né? A lógica da disciplina não necessariamente é a lógica do aprendizado da disciplina. Muitas vezes, um determinado conceito, se eu for tentar montar uma estrutura lógica daquele campo de conhecimento, um determinado conceito que nem é o mais geral de todos, é o que está mais, o que aquela pessoa tem mais contato, que está mais próximo para ela, então talvez seja muito melhor você começar a partir dali, né? Para já não assustar as pessoas de cara, para já poder fazer uma ponte com o que elas já sabem, né? Também já foi falado isso aqui, né? Que, enfim, boa parte dos nossos alunos são adultos, que, né? Alguns já têm uma pensão muito maior que a minha, né? De repente o cara já mexeu um monte, às vezes o cara já mexeu, sei lá, até com manutenção de equipamento elétrico, alguma coisa assim, sabe um monte de circuitos elétricos, de componentes de circuito elétrico. Mas se eu for começar a falar de carga pontual para ele, o cara vai começar, tá, onde é que está isso, nos componentes elétricos que eu mexi, né? Então, é mais ou menos isso que me inspira. A minha apresentação vai ser super boa. E, como eu falei, eu utilizei essa sequência no final do curso, no ano passado, né? Algumas observações que eu faço sobre essa experiência, assim, foi uma experiência que serviu, para mim só serviu mesmo para dar uma primeira impressão, até porque quando ela foi feita mais no final do curso, né, que é quando a disciplina já tinha poucos alunos, por exemplo, né? Então não sei como é que, se isso é muito representativo de como o conjunto dos alunos iriam reagir, coisa assim, mas eu vi que ninguém reclamou, por exemplo, né? Por exemplo, quando eu falava que uma corrente elétrica é composta de cargas elétricas, ninguém ficou fazendo um monte de perguntas sobre como essas cargas elétricas funcionavam, né? Que talvez você está pensando aquele físico chato que não quer fazer esse ordenamento curricular. As pessoas têm uma noção intuitiva do que é carga elétrica, então você pode usar aquela noção intuitiva para ir começando a desenvolver a sua explicação, né? Mesmo que aquela noção intuitiva tenha alguns problemas, né? Aí depois você pode trabalhar esse problema também, mas já é uma ponte para começar. E na época, quando eu comecei essa parte de eletromagnetismo, que eu comecei por essa parte de circuitos, de corrente, alguns alunos até falavam que estavam achando muito melhor do que a área anterior da física que eles tinham estudado, que se não me engano era ótica, era termodinâmica, agora não lembro direito, né? E também que, especificamente nessa parte do início, que eu até dei muitos exemplos assim, com equipamentos elétricos, né, com chuveiro, com circuitos de marcada, eu não tenho uma participação em sala de aula muito maior também, né? Os alunos comentando muito mais. Assim. Era basicamente isso mesmo. Acho que é isso aí. Eu achei legal a proposta que você que é a questão do currículo, né? Pensar, poxa, a gente tem que tentar reproduzir do mesmo jeito que vem sendo feito, né? Sem refletir, pelo menos parar e pensar, não, eu posso modificar isso aqui. E esse modificar tem um embasamento, né? Tem um porquê de modificar, o porquê de fazer um conteúdo. Eu me questionava bastante isso quando eu dava aula de história. Né? Pelo menos a história ela tem essa coisa assim. Tem que iniciar pela idade antiga, né? E passar e até chegar na idade contemporânea e eu não sei, eu me permiti pouco mudar isso. Né? E eu sempre fico pensando nisso, de como que eu poderia mudar para tornar mais atrativo até a frequência de uso. E até pensando em uma prova da USP, ela um pouco ajuda, porque a prova da USP traz
essa sequência de acho que a pauta que traz é muito boa. Talvez esse exemplo é bem parecido com o meu, no sentido de que, pelo que você está falando, a história também começa justo do que é mais distante da realidade dele. Né? Não sei se seria próprio, enfim, mexer nesse ordenamento, mas é uma situação que me parece uma situação parecida. Exatamente. E a gente, enquanto professores, né, também pensar essa coisa da estruturação de conteúdos, né, porque a gente trabalha para um vestibular que a gente tem que engolir essa ordem, essa coisa do bem, a ordem curricular. A gente pode questionar, levantar novas ideias. E eu venho buscando novas ideias para a história, embora que seja longe. Eu gosto quando tu coloca da base de indagar como é que é esse negócio aí, como é que o elétron pode, como é que um fim interage ali para ter uma corrente elétrica, como é que inicia isso para chegar lá no final e acontecer, entendeu? E os estudantes também gostam. Talvez no pavor de que se tem a obrigação de vencer um conteúdo gigantesco para uma prova no final do ano, a gente às vezes peca de não chamar a conversa, de não ter essa conversa, e deles também talvez de se auto-restringirem, de perguntar sobre, tá, como é que é isso daí, porque eu não me lembro mais. Como, por exemplo, o professor de biologia dá uma aula de tecido animal e não lembrar, por exemplo, de célula, que é a unidade fundamental ali para começar, entre semelhantes célula começa tecido. Ele já vai direto em tecido. De repente é importante que retome aquilo, não lembrando o que é célula. Não estou lembrando, então vamos tocar, vamos devagarinho. Vamos pela unidade, para depois falar do sistema. Acho que isso é importante não só para as disciplinas de exatas, né? Análise sintática, por exemplo, em português, de artigos, advérbios, sei lá, para construir frases, para construir parágrafos, para construir uma redação. Começa pelo simples e depois vai para o mais complexo. É muito mais vantajoso, tanto para os estudantes quanto para o professor. Eu gosto, quando eu falei gosto, que eu gosto assim, acho que é importante. Teve um caso uma vez no Zumbi, uma vez reclamaram de mim. Foi impactante porque foi uma única vez do modo como eu estava dando aula. E entre parentes do desleixo meu modo. E teve reunião de turma, e eu como educador, então fui pro enfrentamento. Eu sentei ali, digo, tá, qual é o problema? O que está acontecendo de errado? E daí naquele ano, alguns alunos dizendo, olha, a gente não vai vencer do jeito que está dando aula, a gente não vai conseguir vencer o conteúdo, a gente nervosismo, a pressão e tudo mais. E daí eu aliviei eles. E daí eu disse, não, a gente não vai vencer o conteúdo. A gente não vai vencer o conteúdo. Do jeito que eu estou ministrando a aula, do jeito que a minha ideia, a gente não vai conseguir vencer o conteúdo. Mas o conteúdo que a gente estudar, tu vai acertar.